E aí, gente, mais um Virou Moda começando e hoje eu prometo um papo muito bacana, como todos os dias, claro, né? Bom, para começar, vocês acessem aí o Facebook, já fiquem com tudo aberto, porque eu quero muitos comentários, muitos oizinhos hoje, que a gente vai ter, ó, muita coisa para conversar. Primeiro, vamos falar sobre protagonismo na maturidade, um assunto cada vez mais presente. E quem vai falar com a gente é a consultora organizacional e coach Mônica Riffel, que está à frente, inclusive, de um evento que vai rolar no mês de maio, o Maturity Talks. Também, dentro do nosso ciclo de conversas sobre o Fashion Revolution, a gente conversa com a professora e pesquisadora Karine Freire, que vai falar sobre o ecossistema da moda sustentável. Olha que demais! E para quem se passou um pouquinho no final de semana de Páscoa, nosso Nutri Mais RDC vai dar dicas de alimentação saudável para compensar os exageros, né, galera? Então, ó, vem! E o nosso Tá Rolando de hoje tem duas notícias bem interessantes. Eu adoro estar rolando, gente, porque realmente tem, assim, ó, cada notícia bacana para a gente debater e, inclusive, refletir. Bom, uma delas é uma selfie que apareceu aí, virou um viral nas redes sociais, em que dois gorilas aparecem fazendo pose no fundo da foto. Olha aí, ó. E eles estão posando mesmo, né? Inclusive, se tu olhar rápido, parece até que que são pessoas fantasiadas. Tamanha, assim, a assertividade da postura deles. Acontece que eles estão num santuário de gorilas e foram criados por seres humanos, desde que os pais deles foram mortos, né, caçados, aquela coisa toda da caça aos animais selvagens em 2007. Então, os especialistas dizem que essa coisa de imitar com quem eles crescem é natural dos gorilas e tá aí a prova disso. Bom, o santuário, inclusive, está arrecadando muito por conta também de toda a muvuca que aconteceu em torno da selfie, está arrecadando fundos e doações para quem quer aproveitar e doar, tá aí, ó, entra no site e faça a sua doação. Os gorilas são tudo de bom, né? É incrível, realmente, isso é para refletir essa selfie, como eles são parecidos com a gente. E uma outra notícia que tá mexendo com muito Instagram maníaco é o fato de que parece que tá rolando um boato que vão tirar as curtidas do Instagram, gente. Sim, isso porque o pessoal está obcecado em ganhar cada vez mais likes e estão realmente cogitando em eliminar essa ferramenta. Bom, pode ser que seja até bom para a saúde pública, né? Porque tem gente que fica louco, não sai do Instagram e começa a, digamos, alterar algumas prioridades na sua vida. Então, aliás, esse é um assunto para a gente debater bastante nos próximos dias. O que é a aceitação e o ser gostado ou amado e curtido nas redes sociais, né? Vai ficar para reflexão. Mas não hoje. Neste momento, a gente vai refletir sobre a maturidade, o papel que as pessoas mais maduras, né, Mônica, estão, eu acho que se permitindo até tomar de novo na sociedade. Eu não sei se tu tem percebido. Aliás, tu deve ter percebido isso, né? Já que tu está à frente exatamente do Maturity Talks. Isso. Um prazer falar sobre esse assunto, Mônica. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo convite também. Na verdade, a gente vem já se deparando há muito tempo, mas o Brasil está se acordando ainda para a questão da maturidade, né? Já existem várias pesquisas, né, a nível de Brasil, vários institutos, várias empresas que vêm pesquisando esse crescente da questão da maturidade, ou seja, das pessoas estarem envelhecendo, né, mas com outros hábitos, né, inclusive de consumo, de comportamento, né, e emocionalmente falando também, né. A gente sabe que muitas pessoas hoje com 60 anos de idade não se sentem mais com 60, né, se sentem com 40, têm uma vida super ativa, têm uma atividade física muito interessante também, né, ou seja, a gente vem se deparando com vários temas, inclusive na questão de que nós temos hoje muitas gerações convivendo junto,
né? E isso faz com que a gente tenha maior diversidade e também maiores resultados também, porque a gente torna as pessoas muito mais criativas nesse conjunto de diversidade. Eu acho que finalmente a gente está se dando conta que estamos vivendo realmente numa sociedade ageless, né? Que esse termo tá cada vez mais presente, onde a idade em si ela não rotula mais as pessoas. Tem o jovem, o jovem velho, o velho jovem, o velho velho, mas não necessariamente com aquelas idades que a gente alocava, assim, o vô é velho porque já tem 60 anos. Imagina, 60 anos, gente, hoje não é nada. Nada, é verdade. Isso traz uma coisa muito importante que a gente defende, que a maturidade ela não tem a ver com a idade cronológica, ela tem a ver com o estilo de vida e com o comportamento, né? Então, não dá mais pra gente ficar julgando a idade e com a idade achar que as pessoas estão naquele momento de vida, porque isso está muito relativo hoje em dia, né? Até porque a gente tem uma longevidade aí presente, cada vez mais acentuada, onde as pessoas vão viver mais tempo e vão viver com mais qualidade de vida. Exatamente. Não, eu acho super interessante, como a gente estava conversando antes, como as pessoas, na medida em que vão envelhecendo, e envelhecer é inevitável, né? Aquela história, se não quiser morrer jovem, tu tem que envelhecer, não tem jeito. É isso. E se sentem cada vez melhores, mais sábias, eu acho que mais plenas. Então, por que essa coisa, esse enaltecimento da juventude que a gente viu acontecer no decorrer do século XX, principalmente? Eu acho que é a hora das coisas se assentarem e realmente vir à tona de novo claro que é muito bom ser jovem por um lado, mas por outro lado, tu ter experiência, tu ter sabedoria, tu ter expertise é incrível, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento de equilíbrio, né? Na verdade, a gente vai precisar também trazer também o que tem de relevante em pessoas mais sêniores, né? Mas não fazer com que isso seja uma fragmentação, né? Mas sim, na verdade, algo integrativo, né? A gente trabalha hoje com mediações intergeracionais, hoje a gente tem nas empresas de 4 a 5 gerações nas equipes, né? É uma diversidade muito grande de comportamento, de pensamento, né? De forma de sentir as coisas. Então, a gente entende que, sim, a gente precisa promover espaços de conversa para conversar a respeito disso, porque isso está presente, está posto e a gente vai viver cada vez mais isso. A gente vai ter, daqui uns 20 anos, muito mais gente com 60 a mais do que pessoas jovens, né? Então, assim, esta era de enaltecer o jovem, de contratar pessoas jovens, ela vai ter que mudar, né? Não tem, a pirâmide vai nos mostrar isso, que existe uma inversão demográfica e nós somos um estado que vamos sentir muito isso, o Rio Grande do Sul provavelmente seja o estado que mais vai sentir, porque nós não temos mais as pessoas tendo filhos aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, nós vamos ter mais um grupo jovem de pessoas atuante aqui. Cada vez mais a gente vai ter mais sêniores. A gente vai precisar integrar isso agora, né? Que é o ideal, porque aí é realmente agregar um ao outro. Agora, Mônica, tu mencionaste que fazem esse trabalho in company, né? Intergeracional. No entanto, a gente vê também muitas empresas onde, a partir dos 50 anos, a gente já vê funcionários que não se sentem estimulados a se qualificar, porque sabem que a visão da empresa daqui a pouco é não investir mais nele, porque vai ser sacado fora, porque não vai mais poder almejar cargos maiores, ou mesmo empresas onde tem a aposentadoria compulsória aos 60 anos, imagina. Como é que fica esse equilíbrio? Porque a realidade consolidada ainda não está vendo este cenário. Então, a gente vem com a proposta de principalmente fazer um despertar de consciência nesse sentido, né? Sim, existe uma cultura ainda muito focada nesses pontos que tu trouxeste, que é descartar o velho, que é descartar o sênior, que é não investir mais nessas pessoas, mas também em contrapartida, o que as empresas estão sofrendo? Hoje, tu não tens mais jovens comprometidos muito tempo com alguns projetos, não permanecem muito tempo nas empresas, né? Não fazem carreira mais como a gente fazia antigamente. E isso também prejudica os resultados da empresa. Então, a gente vai precisar pensar sobre isso,
renovar projetos, pensar em inovar em projetos de aposentadoria, preparar as pessoas para uma outra atividade, porque necessariamente a pessoa não precisa continuar trabalhando na empresa depois dos 50, depois dos 60. Ela pode optar em fazer outra coisa, mas ela também tem que ter perspectivas para isso, porque a gente precisa preparar as pessoas para esse momento, né? Todo mundo um dia vai sair de uma empresa, todo mundo um dia vai se aposentar, só que tu pode fazer um trabalho de mentoria, um trabalho voluntário, tu pode empreender num negócio, ou tu pode simplesmente viajar e ser feliz, né? A gente ouve muito aquela história assim de ai, fulano vai se aposentar e ai, mas é melhor ele se ocupar de alguma forma, porque senão vai ser lomba abaixo. E de certa forma é verdade, a pessoa precisa ter algum propósito, né? Isso. E tem tanto tempo a partir da aposentadoria, eu acho que trocar esse viés de que a aposentadoria é o fim da tua vida útil. Isso. Mas não, ela é o fim de um período de contribuição, na verdade, né? Exatamente. E que tu pode buscar projetos diferenciados a partir desse momento, né? Tu pode pensar num sonho que tu nunca realizou e trazer ele para esse momento, onde tu tá mais pleno, onde muitas vezes tu já está com uma segurança financeira também já estabelecida, né? Ou porque meramente tu quer enfrentar um novo desafio, né? Porque as pessoas vão ter mais de uma carreira, mais de uma atividade, talvez, ou mais de um projeto de vida ao longo dessa longevidade. Dá para dizer que a pessoa que atinge já um determinado nível de maturidade social, vou falar em maturidade social, digamos assim, ela já se considera alguém que cumpriu com as suas obrigações, também com as suas obrigações sociais, porque o que eu percebo muito, às vezes, são pessoas que querem casar, ter filhos e atingir um determinado nível profissional. Aí, feito isso, bom, será que eu queria isso mesmo agora? Vamos fazer o que eu quero. Na verdade, está muito ligado à carreira e à sua atividade, né? Eu acho que a antroposofia traz para a gente a teoria dos setênios, que de 7 em 7 anos tu tem determinadas descobertas e tu tem focos distintos que tu faz ao longo da tua vida. E nos últimos anos, dos últimos 7 anos que partem lá, a partir dos 60, tu tem um outro foco de vida, né? Tu já começa a olhar de 35 a 42 para a tua vida de outra maneira, né? Dos 42 aos 49, normalmente tu faz grandes mudanças na tua carreira, porque já não é mais tão importante também aquilo que tu fez até então. Eu acho que é muito importante a gente entender os ciclos da vida, né? E entender que fases são essas que a gente vai acabar passando, todo mundo. E até mesmo abraçar isso com muita alegria. Nós vamos conversar no próximo bloco sobre o Maturitox, que é um evento que realmente tem uma série de assuntos relacionados ao tema, mas é só daqui a pouquinho depois do intervalo, então não sai daí. E agora é hora do nosso Diário da Gestação Virei Mamãe. Eu já dei a minha caminhada fitness pela manhã, agora eu tô trazendo a Jack Vegas pra praia. Até porque, como vocês sabem, a Jack ela é muito rata de praia, né? Tem um biotipo bem de quem faz muito exercício à beira-mar e tal. Vamos ver como é que ela se comporta hoje. Agora eu tô tentando tirar uma foto com ela no modo retrato, a Jack, mas ela fica só no meu pé, ó. Vamos ver se eu consigo tirar uma foto bem poética da Jack, com o oceano e o pôr do sol no fundo. Obviamente eu não consegui tirar a tal da foto poética porque a Jack não para, mas é muito bonita essa cachorra, né? Ela tem os olhos esbugalhados e umas rugas. Aliás, que entra inclusive em questões de padrão de beleza, né? Porque esse padrão de beleza com a juventude a gente devia assumir mais as nossas rugas também na maturidade. E tenho visto muitas influenciadoras com mais de 60 anos trazendo aí para vitrine toda a beleza e o charme e a elegância de uma mulher de 60 anos. Então fica uma dica para quem ainda não usa Instagram e Pinterest. Meninas, usem que tem muita referência bacana para vocês. Mônica, Maturitox, quando acontece e quais são os temas que vão ser abordados? Ok. Maturitox é um evento aberto, gratuito. Ele acontece agora, a próxima edição, a 4ª edição, dia 16 de maio, na área 51, ali na Lucas de Oliveira. A gente escolheu esse espaço porque a gente acha ele super despojado, acho que a gente pode trazer pessoas de tudo que é idade para poder participar.
O Maturitalks é um evento aberto para a gente poder falar sobre diversos temas ligados à maturidade. No dia 16 agora a gente vai ter a palestra. Sempre existe um convidado que a gente pede para relatar um pouco, né? E no dia 16 a gente vai ter o Alex Meschini, ex-jogador do Internacional. E o tema da palestra dele vai ser Quando pendurar chuteiras pode virar um novo projeto de vida. Ele se aposentou do futebol com 35 anos de idade, é super cedo, né? Mas no esporte isso acontece muito, em algumas carreiras isso acontece. Carreiras também, muitas vezes, de modelos fotográficos também, né? E ele vai falar um pouco desse momento, né? O que tu passa quando tu te aposenta cedo, quais são os sentimentos que tu tem, quais são as emoções que afloram e quais são as tuas perspectivas e projetos de vida, né? A gente teve outros convidados que trouxeram temáticas diferentes, né? A respeito do descompasso entre o que tu tem de energia, o que tu tem no coração, que bate, pulsa forte em ti, em relação à tua idade, né? Tivemos a presença agora no mês de abril da Suzana Velhinho English, ela falou sobre esse tema, foi super interessante. Tivemos Luciano Alves falando, na verdade, sobre relacionamentos na maturidade, como é que tu te relaciona. E tivemos Rogério Anelli já na primeira edição, que foi no final do ano passado, onde ele falou o que tu faz quando tu chega nos 60, quais são os sentimentos que tu tem, quais são os projetos que tu ainda quer colocar em prática, né? O que muda dentro de ti a partir dessa perspectiva, né? E trouxe o lançamento de um livro dele também, e que era uma coisa que ele queria muito fazer ao longo da vida dele, e beirando 60 ele conseguiu lançar, né? Conseguiu fazer esse projeto acontecer. A gente entende que Maturitalks são eventos para gerar espaços de conversa de diversas gerações, né? A gente teve depoimentos de pessoas que participaram do Maturitalks no mês passado, dizendo, pessoas com 30 anos, 35, vocês estão começando a fazer eu pensar como que eu quero estar lá na frente, como que eu preciso talvez me planejar para poder fazer algumas coisas acontecerem lá na frente. Eu ainda não tô lá, talvez, mas eu preciso pensar como eu quero estar, né? Como eu gostaria de ver a minha vida com 60, com 70, e talvez se eu não parar agora e planejar, talvez não aconteça aquilo que eu imagino. Não, e isso é muito legal de debater, porque o que a gente vê hoje é uma possibilidade de ser não mais feliz, mas de ser feliz de uma forma diferente do que tu é aos 30. Então, se antes tinha uma percepção de que cheguei nos 60, minha vida está acabando, não posso ser mais útil, não posso fazer mais nada, o que eu vou realizar? Hoje, e eu percebo isso em mim olhando para as pessoas com 60 anos, penso, gente, olha que legal ter 60 anos, olha o que eles estão fazendo. Porque, na verdade, estão muito mais bem resolvidos do que eu, né? Exato. E trazer as pessoas que têm menos idade para verem isso já é uma forma, imagino eu, de fazer essa conversa intergeracional. Porque a gente quer, exato, porque a gente quer criar conexões, né? A gente quer fazer com que essas diferentes gerações se conversem, aprendam, troquem, compartilhem experiências diferentes. A gente também aprende muito com os jovens. Pois é, né? Eu ia dizer, tem inclusive um dos módulos ou dos dias em que vai ter maturidade e uso de redes sociais, não é isso? Isso. Pois é, que é super legal, porque também é uma forma de a pessoa oxigenar o cérebro, a vida, com uma nova perspectiva. E a gente vê hoje, né, na troca de gerações, quantos avós hoje se comunicam através das redes sociais com seus netos, né? Muitas vezes o neto mora longe, num outro país, está fazendo um intercâmbio e os avós querem falar por FaceTime, por Instagram ou até por WhatsApp, né? Só que às vezes isso não fez parte da vida das pessoas, né? A tecnologia não nasceu com elas como nasceu na geração Z, né? E a gente quer mostrar que é possível, né? E que é uma forma de apenas se atualizar, de poder saber como é que eu mexo com isso, como é que eu consigo, na verdade, me comunicar desta forma, sendo que eu não sou dessa geração, né? Não me construí, digamos, com a tecnologia presente na minha vida, né? Mas sim, é possível a gente poder aprender coisas diferentes com diversas gerações. Pois é, e não ter medo, eu acho, de experimentar só em função da idade, porque a gente está aprendendo o tempo todo.
Exato. Inclusive, para o cérebro, acho que faz muito bem a pessoa não parar de aprender outra língua. Isso. Enfim, ter ir no Maturitox e debater algumas questões. Exatamente. A gente vê as pessoas assim com muita vontade de permanecer lá, né? O nosso evento começa às 19 horas e sempre tem como término por volta das 21, 21h30. 10 horas da noite as pessoas não querem ir embora, né? Elas querem continuar debatendo o tema e falando a respeito, né? Porque também existe uma necessidade de se expressar e de poder dizer o que está vivendo, o que está sentindo, né? Uhum. Agora, voltando um pouquinho à questão do mercado de trabalho, assim, que eu vejo que é o que mais preocupa, talvez, em função dessa relação muito íntima entre o tu ser útil e tu estar vivo, né? Isso. De certa forma. Quando vocês fazem a consultoria e o approach dentro da empresa, qual é a maior dificuldade que vocês percebem junto aos funcionários ou junto aos líderes, enfim, para começar a implantar essa nova cultura? Pois então, acho que a questão é a quebra dos paradigmas, né? E realmente tu tem razão, a gente precisa, nas principais lideranças, trabalhar esse novo conceito e quebrar a cultura existente. A gente é um país que não valoriza as pessoas de idade, as pessoas mais maduras. Se a gente for para o Japão, for para a China, for para outros países, inclusive a Europa, né? E Estados Unidos, inclusive, também, que tem muitos projetos focados na senioridade. A gente precisa desbravar, na verdade, uma cultura diferente, né? Desbravar um caminho que a gente quebre com alguns paradigmas e que a gente faça as pessoas entenderem que é respeitoso a gente poder manter essas pessoas também dentro das organizações através de diversos projetos, porque necessariamente ela não precisa ficar ainda na cadeira de executivo muitas vezes, né? Se ela tiver como contribuir, ótimo, mas se não, não, né? Ela pode escolher outro caminho. Sim, é só aquela coisa de não descartar apenas em função da idade, até porque, como a gente está falando aqui, a idade hoje em dia não é nada. Nada. Né? Acho que tem outras várias competências que a pessoa pode ter ou não. Esse é o cenário que as empresas precisam começar a olhar, né? A Exatamente. idade não é mais o que tu tem na tua carteira de identidade. Aliás, né, né, Mônica, dentro dessa ideia toda de diversidade que a gente está vivendo. Acho que Isso. quando tu falaste em diversidade, não é só diversidade de idade, é diversidade de tudo dentro da empresa. Então, realmente as pessoas olharem porque cada um pode auxiliar e contribuir de um jeito ou de outro. Olha, esse assunto a gente podia ficar mais uma tarde inteira conversando, mas claro que isso não vai ser possível, então nós vamos para o intervalo e já voltamos. Bom, já de volta e agora eu tenho certeza que esse assunto vai interessar muita gente. Quem é que não se passou no chocolate de Páscoa? E graças a Deus hoje está aqui o Adriano Lenz para nos dar umas dicas de alimentação saudável para compensar os estragos, né? Ali vamos tentar salvar um pouco a pátria no pós-Páscoa. A gente até falou antes da Páscoa como é que eu faço, como é que eu lido com a Páscoa. Mas só que agora já passou e o passado não dá para mexer. Como é que eu lido com o se eu me passei? E essa dica vale para o Natal, para qualquer evento. Se você se passou, se você foi lá na formatura, comeu demais, no casamento, e depois ficou com aquela sensação de não precisava, exagerei, não adianta fazer extremismos. Todos os estudos são categoricamente, batem no mesmo ponto. Se você for lá e agora eu vou passar um dia inteiro bebendo água, eu vou tomar um dia inteiro de suco verde, eu vou fazer detox, não funciona. Esses padrões de extremismos do 8 e do 80 da montanha-russa não são saudáveis para o corpo e geralmente eles nos induzem ao quê? Um efeito rebote secundário. Eu comi demais, aí agora eu tento passar fome, eu vou viver de suco detox 2 dias, eu estou passando mal no segundo, no terceiro, eu tenho hiperfagia, eu vou lá e como uma torta inteira, eu saio correndo, vou na padaria e como um doce. É um tiro no pé, não dá certo. Extremismo puxa extremismo. Sim, eu acho que esse é o grande problema das pessoas, elas ficam desesperadas, né? Quando vem aquela barriga que não é a minha, né? Não é igual a minha, tá? A minha eu juro que não é de chocolate. E aí passa uma semana, eu juro que não vou mais comer chocolate, vou cortar o doce e tal. Só que não é assim. Não funciona. Né? O que tu sugere na prática para conseguir aplicar no dia a dia, pelo menos nos primeiros dias pós
Apocalipse. Pós-apocalipse. Os dias pós-caos, seja Páscoa, Natal, Ano Novo, o que for. Primeira coisa de tudo, começar pelo começo, que é mais óbvio do que isso. Primeira refeição do dia, você precisa fazer o seu café da manhã bem, de forma planejada. Ele organiza, até de forma psicológica, mais do que nutricionalmente falando, o comer. Hoje em dia a gente sabe que o comer de 3 em 3 horas é muito mais essencial para a nossa psicologia do dia a dia do que para a nossa bioquímica. Em que sentido? Eu até poderia comer se eu tiver um plano muito bem calculado e eu seguir à risca 2 vezes no dia. Se eu sou jovem, os estudos mostram que aparentemente não teria problema, só que a gente fica desorganizado. Eu chego nas refeições com fome, com ânsia. É muito mais equilibrado para a nossa psicologia, que está sob estresse o dia inteiro, eu conseguir fazer as refeições. Então, planeje e fracione, faça bem o seu café da manhã, leve um lanche no meio da manhã, tenha esse planejamento alimentar. No momento que eu me planejo, eu tenho a segurança de que passou aquele evento, passou aquela Páscoa, eu já entro no ritmo. Se eu não tenho um planejamento, eu sigo comendo chocolate, eu sigo não fui na academia, tô aquilo. E aí, o evento, que é o maior problema de todos, eu escuto isso muito com a praia, o evento que é 1 dia ou 2, vira 10. As pessoas comentam muito essa época agora, que era todo mundo em praia. Adriano, passei uma semana na praia, pois eu voltei, agora eu tô voltando à minha alimentação, agora 3 semanas depois. O problema não é mais aquela uma semana que você passou na praia ou viajando. O problema já virou as 3 semanas que você não fez. O problema não é mais os 2 dias de Páscoa, o problema vira a semana inteira que você não seguiu depois. Essa é a importância do planejar e levar os seus lanches, levar a refeição e comer o chocolate. Só que reduza. A gente recomenda não mais do que 25 gramas de chocolate por dia, a não ser que seja um chocolate mais de 85% cacau. Que é aquilo que tu já contou semana passada. Agora, na prática, no planejamento, que tipo de alimentos inserir? Frutas, verduras... Falou em suco verde, muita água, como é que fica? Muita água, nada do extremismo. O suco verde pode ser utilizado, mas eu não posso de jeito nenhum trocar um almoço para o suco verde. Não é refeição, ele é um complemento. E eu posso sim e devo usar mais proteínas para saciar, porque eu vim daquele craving por carboidrato, estava comendo doce. Quem sabe levar um ovinho cozido de lanche, quem sabe, né, levar queijos brancos de lanche, levar o chocolate 80% cacau, isso sacia muito mais do que tu comer só uma fruta. Muito bom, olha só, então é o seguinte, tá? Para quem tiver alguma dúvida, dá para chamar o nosso Nutrimais nas redes sociais, daqui a pouco, inclusive, mas até no direct? No direct, exatamente, com dúvidas, inclusive, do que botar na sua dieta, Sim. Porque às vezes a pessoa não sabe se é muito gorduroso ou não, então pode chamar lá, né? Prende o grito que tudo se organiza. Muito bem, eu também já vou dar uma olhadinha ali na minha dieta, Adriano, obrigada pelos esclarecimentos. Ali. E a gente volta agora aqui para falar do Fashion Revolution, né? Enquanto eu penso, claro, no que eu vou comer hoje de noite. Muito embora eu tenha comido sopa de ervilha na noite passada por conta exatamente do excesso de cookies. Eu tenho um problema com cookies. Ainda bem que o Adriano não está mais aqui no estúdio para não reclamar de mim. Karine, que prazer te ter aqui. Prazer enorme, obrigada. A Karine, que é professora e coordenadora do PPG de Design, né, na Unicinos. Isso. E está envolvida também com o Fashion Revolution agora, com toda essa movimentação que está acontecendo essa semana e que a gente está trazendo, inclusive, um representante para falar todos os dias sobre esse movimento que é tão relevante, eu acho, para que todos conheçam e saibam do que se trata. E tu tá à frente também veio para falar sobre o evento que vai acontecer agora no sábado, dia 27, né, Karine? Sim. Então, o ecossistema da moda sustentável, ele é um projeto que nasceu do Fashion Revolution, desse nosso modo de questionar como as roupas eram feitas ao redor do mundo e quanto a gente tinha pessoas bacanas produzindo roupas aqui no Rio Grande do Sul. E a gente já vem com esse projeto há um tempo, é um projeto de pesquisa, reúne pesquisadores, reúne empreendedores, reúne marcas de modas locais, reúne grupos de costureiras, onde a gente tenta reunir todas as pessoas envolvidas nessa rede de produção de moda. Nessa semana, especificamente, a gente começou com atividades do Fashion Revolution na segunda, hoje tem atividades ali na Unicinos também do Fashion Revolution à tarde, a gente finaliza então com um evento do ecossistema no sábado no Vila Flores.
Nesse evento, a gente vai mostrar um pouco de cada modo de mudar a moda que a gente consegue perceber. Vão ter oficinas ligadas à customização de roupas, aquela roupa que está gasta, tu acha que não vai dar mais, rasgou. O que a gente pode fazer com ela, se ela é querida, né? Se ela tem um valor para ti? Dá para costurar, dá para customizar, dá para bordar. Então, a gente vai ter algumas oficinas nessa direção. Não é só para profissionais, então? Não, definitivamente esse é um evento para o público em geral. Assim, qualquer pessoa que consome e se veste roupa, ou seja, todo mundo está convidada a participar. Porque é isso, é da gente pensar quanta energia, quanto de água, quanto de luz, quanto de trabalho humano está envolvido na produção dessas roupas e que riqueza essas roupas que foram produzidas geram. Então, no sábado, a gente vai mostrar, por exemplo, marcas legais como a Herself, que produz calcinhas menstruáveis aqui no Rio Grande do Sul, que sabe que geram um impacto no meio ambiente. Vamos fazer só uma pausa. Calcinhas menstruáveis. O que é isso? Então, existem modos de a gente lidar com o nosso fluxo menstrual. Um deles é utilizar um absorvente que produz muito resíduo e leva muito tempo para se decompor. Existem copinhos menstruais, enfim, existe uma série de alternativas um pouco mais sustentáveis para lidar, enfim, com o sangue do fluxo. Essas calcinhas menstruáveis foram desenvolvidas até aqui no Rio Grande do Sul, pela Raíssa, especificamente é uma das fundadoras, que criou a Herself, uma empresa colaborativa, que começou, de modo colaborativo, co-criando com consumidoras. E elas desenvolveram uma tecnologia de impermeabilização dos tecidos, de modo que é possível você menstruar direto na calcinha, feito totalmente aqui no Brasil, com matéria-prima brasileira, e que depois de 8 horas, você só precisa tirar a calcinha, colocar ela de molho, lavar, e ela gera muito menos impacto. Só que para produzir essa calcinha, o tecido gera resíduos, ou seja, nos recortes da modelagem gera resíduo. E aí elas pensaram o que a gente pode fazer com esse resíduo da nossa produção e não jogar no meio ambiente. E aí elas começaram a trabalhar com oficinas de construção de bioabsorventes, ou seja, ao invés de usar calcinha, porque tem pessoas que não podem, enfim, ficar mais de 8 horas ou não têm acesso, elas transformam aquele resíduo delas em bioabsorventes. Então, elas estimulam que costureiras, cooperativas de costureiras desenvolvam esses bioabsorventes. Elas entregam esse resíduo para as pessoas e essas pessoas podem gerar trabalho, gerar renda a partir do resíduo dela. Isso realmente é um viés social. Também é um viés social da marca. Que elas fazem, exatamente. Que elas realmente fazem, estimulam com que esses resíduos sejam usados para outros fins e inclusive que se relacionam ao objetivo da empresa delas. Exatamente. Então, toda a lógica que a gente fala dessa compreensão de um ecossistema ou da sustentabilidade e transparência na cadeia da moda é que essas marcas realmente se preocupam com tudo. Se preocupam com a modelagem, se preocupam com a produção, se preocupam com o impacto que elas estão gerando, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas envolvidas no processo. Então, a oficina de bioabsorventes, que vai ter também no sábado, é para qualquer um que quiser lá aprender a fazer o seu bioabsorvente e levar. Vai ter uma oficina também de produção de joias a partir de resíduos e a gente vai fechar com um debate discutindo numa roda de conversa essa relação de produção e de consumo na cadeia da moda. Quem são as pessoas, os grupos de costureiras, marcas locais que participam com a gente. Vai ter uma feira com várias marcas. Quem quer conhecer produtores locais pode ir lá conhecer marcas que estão desenvolvendo produtos de modo sustentável aqui no Rio Grande do Sul. Então é um pouco disso que a gente vai mostrar. Outras formas de consumir, outras formas de fazer moda aqui no Rio Grande do Sul. Não, e é interessante, esses temas a gente também percebe como eles abrem uma gama de possibilidades para daqui a pouco quem está também querendo uma nova atividade, uma nova forma de renda mesmo, poder com trabalhos manuais e com o que a princípio é descartado, poder reutilizar de uma forma que venha gerar uma renda e enfim, ser um produto, né? É muito incrível isso, porque as gerações passadas, e olha que a minha nem é uma geração que lidou com a máquina de costura, mas tem várias pessoas que têm medo da máquina de costura e dizem, minha mãe tinha uma máquina de costura, minha avó tinha uma máquina de costura, eu não sei nem ligar.
E a gente começou a fazer oficinas lá no ecossistema de costura, para te aprender a costurar e, sei lá, consertar uma roupa que estragou. E várias pessoas apareceram lá e começaram a querer desenvolver isso como uma atividade. A gente começou a fazer ecobags para que as pessoas começassem a vender, ou seja, é ressignificar um pouco também a sua relação de trabalho. E eu tenho ouvido, tá, muita gente da área da moda, e não só da moda, mas mencionando como está em falta ter costureiras. Então, ó, fica a dica aí, hein? Pode ser um baita nicho de mercado. A gente volta daqui a pouquinho com esse papo depois do intervalo. E agora é a hora do nosso Drops de Moda. E hoje eu vim inspirada nas próprias imagens que vocês vão ver daqui a pouquinho. A inspiração é para uso de vestido longo, né? Nada melhor na meia estação. E eu tô inclusive com um tênisinho ali que vocês viram, ó, vestido de malha, linhas verticais para me deixar assim alongada, né? Ainda mais que eu estou um pouquinho ampla e volumosa, tá? E prendi o cabelo, tô aqui numa vibe esportiva, botei um batom vermelho para dar um up. Mas eu quero que vocês olhem as outras inspirações que eu trouxe, de várias estampas, várias possibilidades e uso de muitas outras peças para deixar o look, ó, tinindo, lindo, com vestido longo. Cada coisa linda, né? E vocês viram quanta opção de vestido longo com tênis. Até eu me inspirei e acabei botando hoje mesmo também. Aliás, eu vou deixar minha produtora maluca, agora eu vou sugerir uma coisa. Quem sabe vocês que se inspirarem aí com as fotos do Drops de Moda, mandem pra nós pra gente dar uma olhadinha como é que vocês estão compondo também esses looks. Eu vou adorar ver de que forma a gente tá inspirando vocês. Bom, Karine, voltando ao evento, temos também um outro papo super bacana, que é o de economia circular, né? É Living Design, Isso, que a gente Living Design, chama, exatamente. que trabalha essa perspectiva da circularidade, de onde vêm os materiais que fazem parte das peças de roupa e para onde elas vão. Então, a gente entender esse ciclo, porque na verdade tudo são ciclos, desde a plantação da fibra que vai fazer parte da tua roupa, se ela for fibra natural, até como ela pode se decompor. Então, a Liz, que está coordenando essa discussão de Living Design, vai falar dessas possibilidades. O que a gente faz depois que a roupa não cabe mais no nosso guarda-roupa, que a gente já doou, enfim, ou ganhou, recebeu de alguém? Onde é que a gente bota? Existe um lixo específico para onde vai? Não existe fora nesse mundo. Então, a gente saber o que fazer com as roupas depois que elas não têm mais vida no nosso armário também vai ser uma temática dessa oficina da circularidade. E do ponto de vista de indústria, elas entenderem que aquilo que não é
que não faz mais sentido para si, para sua produção, pode virar matéria-prima para outra produção. Por exemplo, esse sapato, ele é super reconhecido, que eles não vão mostrar aqui, acabei de me dar por conta disso, desculpa, da Lulux. É produzido a partir de resíduos da indústria calçadista. Aquilo que era visto como lixo para as pessoas, um designer entendeu que aquilo poderia ser matéria-prima para continuar o processo de produção. Dar uma mostradinha, a gente consegue mostrar aqui o sapato da Karine, ó. Não, é só uma lógica de circularidade. Sim, era então resíduo, é feito com resíduos. E virou um novo sapato. E aí ele é um sapato colecionável. Existem, por exemplo, essa blusa, ela é da Contextura e ela é feita a partir de PET reciclado. Ou seja, a matéria-prima do tecido que veio era de um lugar que foi reciclado e que gerou uma outra fibra têxtil para então gerar uma nova matéria-prima que ajuda a reduzir o impacto ambiental de toda a garrafa PET que é jogada no universo. Então, esse debate sobre living design é um pouco disso, da gente entender de onde vêm as matérias-primas das roupas, de como são os processos produtivos e para onde elas vão depois que a gente não quiser mais elas conosco. Na verdade, a gente tem falado muito aqui na questão de moda e roupas e enfim, objetos relacionados a esse universo da moda, porque estamos no meio da semana do Fashion Revolution, que tem este viés de moda. Mas, na verdade, isso está tudo dentro de uma lógica que a gente tem que repensar, porque qualquer coisa que a gente consome, seja os alimentos ou mesmo os itens de casa, os nossos itens de necessidades diárias, tudo isso tem, como tu falaste, né? Para onde é que vai depois, de onde é que vem. Então, eu acho que a ideia não é só assim, mas por que só falam de roupa? Não, nós estamos falando de roupa agora, mas é uma série de coisas que está interligada e que pode mudar a nossa forma de lidar com os resíduos como um todo, né? Exatamente. Na verdade, no ecossistema da moda, a gente diz que moda são modos de ser e de agir, sentir coletivos e que repensa todos os nossos hábitos. Então, não é só a vestimenta, é o nosso modo de interagir com o mundo, na alimentação, no cuidado com a casa. Cada vez que eu falo disso, eu digo, bom, a gente está falando de roupa, mas a gente está falando do produto que a gente vai usar para limpar essa roupa. Quanto mais a gente cuidar ao lavar as roupas, ao guardar as roupas, mais ela vai durar. A gente pode estar falando de maquiagem, o que a gente está colocando na nossa pele, que tipo de produtos estão associados a isso. Então, a moda, ela nos traz um universo para a gente repensar vários hábitos que dizem respeito ao nosso modo de viver. Então, acho que é um pouco disso que tu está falando mesmo, assim. Tudo que a gente produz vai para algum lugar e ele gera um impacto. Como é que a gente gera o menor impacto possível, considerando os nossos hábitos de consumo? Então, por isso a foto é compre menos, pense melhor, faça durar, pense bem se aquilo faz sentido para você, porque é o impacto que a gente está gerando a nossa marca no mundo. Pense a marca que você quer gerar. Agora, Karine, tu que coordena o curso de PPG de design, né? Aí não só na área de moda, tu vê já esse direcionamento, essa postura, talvez, de quem trabalha com design em repensar também isso do consumo? Porque o design tem muito de despertar a paixão, né? O desejo, enfim, a novidade. Como é que fica daí? Então, eu pesquiso design para inovação social e sustentabilidade. Bom, já veio bem bonito. E aí no PPG de design, a gente pensa design numa perspectiva muito mais ampla do que só objetos. A gente trabalha, por exemplo, na perspectiva de serviços, na perspectiva de experiências para promoção de bem-estar. A gente tem trabalhos que o design, ele sai desse âmbito de mobiliário, que é o que a maior parte das pessoas assumem, ou de produtos industriais, para repensar o design numa sociedade pós-industrial e que, sim, vai promover a sustentabilidade, vai promover modos de vida melhores e mais qualificados. Então, dentro das linhas de pesquisa aqui do PPG de Design da Unicinos, a gente tem essa perspectiva de design estratégico, que opera em estratégias de organizações, para que a gente consiga promover experiências melhores, para que a gente promova inovação social e sustentabilidade, para que a gente qualifique os serviços, além de pensar nos aspectos do produto.
Mas sim, já existe no mundo design para sustentabilidade toda uma perspectiva de compreensão de como a gente pode projetar objetos mesmo para que eles sejam mais fáceis de desmontar, mais fáceis de reciclar, de pensar em todo um sistema produto-serviço que facilite essa reciclagem ou reinvenção dos produtos propriamente ditos. É bacana pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente vê, e não sei se é lenda urbana ou não, mas especialmente em eletrônicos, aquela ideia de que, mas está previsto para ter uma vida útil curta, exatamente para que o consumo esteja sempre acelerado, né? Mas quando tu fala em design sustentável, e seja do que for, de qualquer tipo de produto, a gente naturalmente pensa em durabilidade também. Mas não é só isso, né? Tá dentro dessa ideia de bom, pode ter durado por pouco tempo para mim, ou não durado no sentido de qualidade, mas já cumpriu o seu uso, mas eu preciso achar outros meios de ressignificar isso aí. Exato. Então, existem, nessa lógica de sistema produtos, serviços e consumos colaborativo, por exemplo, a gente encontra algumas respostas que, enfim, designers começaram a pensar. Se a gente pensar na lógica de trocas, na lógica de aluguel, a gente consegue ver outros caminhos para aqueles tipos de produto que antes a pessoa tem a lenda do design. Uma furadeira é comprada numa casa e serve para fazer 4 furos ou 10 ao longo da vida. Será que a gente precisa de todos aqueles materiais para produzir um furo? Que outros tipos de sistemas a gente pode colocar com formas de acesso para que as pessoas consigam furar o que precisam nas suas casas, mas que não tenha cada um comprando a sua furadeira? Hoje já ouvi falar que em Porto Alegre tem lógicas de condomínio onde isso já é possível. Então, quando a gente está falando de consumo sustentável, de moda, consumo sustentável de objetos para casa, a gente está pensando, bom, se aquilo não fizer mais sentido para mim, onde é que eu coloco? Que destino que eu posso dar para esse produto? Então, é uma perspectiva nova, recente, talvez de uma reflexão do próprio designer que, sim, durante a fase industrial produziu muito e acelerou muito o consumo, mas que começou a refletir sobre o seu papel e um outro modo de fazer. Então, é exatamente por isso que estamos falando aqui essa semana sobre esses assuntos que envolvem, sim, o impacto que a gente causa no mundo e a responsabilidade que cada um de nós tem sobre o que a gente consome, sobre o que a gente descarta, e para cada um pensar sobre isso mesmo, de que forma pode auxiliar e tornar o mundo, né, mais saudável, fazer parte de um movimento global, que é o que está acontecendo aqui. Agradeço muito vocês por estarem nos acompanhando mais uma vez. Karine, muito obrigada pelos ensinamentos que trouxeste hoje. Agradeço. E amanhã estamos de volta ao vivo. Agora vocês fiquem com Arquitetura e Design com a Elione Prestes. Beijos, até amanhã.